E aí pessoal, tudo tranquilo? Vamos às resoluções de exercícios de termologia? O primeiro exercício que nós temos aí para resolver é justamente um exercício da Universidade Federal do Paraná, uma questão aberta. Vamos juntos? Acompanhem a leitura do texto aí na tela de vocês. A uma caneca de 50 ml de café, inicialmente a 70 graus Celsius, adicionaram-se 5 gramas de um adoçante, inicialmente a 28 graus Celsius. Considere o calor específico do café igual a 1 caloria por grama grau Celsius. O do adoçante igual a 2 calorias por grama grau Celsius e a densidade do café igual a 1 grama por ml. Despreze as trocas de calor entre a caneca e o meio ambiente. Determine a temperatura final da mistura, expressando-a em graus Celsius. Ora, nesse caso específico nós temos uma parte chamada trocas de calor. Portanto, o exercício 1, ele vai envolver trocas de calor. E o que eu tenho que lembrar de trocas de calor? O básico é o seguinte: a soma de toda a quantidade de calor cedido mais a soma de toda a quantidade de calor recebido é igual a zero. Sempre que você somar as quantidades de calor, ela tem que ser nula. O que é o calor cedido? É aquele corpo que tenha maior temperatura. Esse vai ceder calor. E quem é que vai receber? O corpo sempre de menor temperatura. E todo o calor que um corpo cede, o outro recebe. Nas trocas de calor, nós temos 2 ou mais corpos. No nosso exemplo do exercício 1 da Universidade Federal do Paraná, nós temos 2 substâncias. Uma substância é o café, a outra substância é o adoçante. Para o café, nós temos a seguinte informação. O volume dele é de 50 ml. A temperatura inicial dele, 70 graus Celsius. O calor específico dele é de 1 caloria por grama grau Celsius. Que mais que ele informa para nós ali? Ele informa que a densidade desse café é de 1 grama para cada 1 ml. É 1 para 1. A outra substância que eu tenho ali, o adoçante, a massa desse adoçante é de 5 gramas. O calor específico desse adoçante é um calor específico de 2 calorias por grama para cada grau Celsius. A temperatura inicial do adoçante é uma temperatura de 28 graus Celsius. Em ambos os casos, a pergunta que você tem nesse exercício é: quanto vale a temperatura final da mistura? Ou seja, a temperatura final do adoçante com o café. Para começarmos a brincadeira, tenta lembrar qual é a fórmula que eu vou usar. Quando eu falo de trocas de calor, eu tenho 2 fórmulas básicas: Q-macete e Q-mole. A Q-macete nós usamos quando tem variação de temperatura e a Q-mole apenas quando muda o estado físico. Ficou fácil, não ficou? Se eu tenho temperatura inicial e quero saber uma temperatura final, eu tenho uma variação de temperatura. Se eu tenho variação de temperatura, eu tenho que usar Q-macete. Como vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó, o Q-macete C, que é do café, mais o Q-macete A do adoçante, tem que ser igual. Vamos lá só fazer assim, só um pouquinho aí. Ele tem que ser exatamente igual a 0. Quem que será o calor cedido?
No caso, a maior temperatura é do café, é ele que vai ceder calor. Quem será o calor recebido? O de menor temperatura, no caso o adoçante. E uma regra básica: quando você tem duas substâncias e não há troca de calor com o meio, a temperatura final aqui que eu busco, ela será menor do que 70 e maior do que 28. Ela sempre ficará entre as duas temperaturas dadas. Vamos continuar usando que macete para o café. Eu tenho lá massa do café, calor específico do café, variação de temperatura do café. Mais a massa do adoçante vezes calor específico do adoçante vezes variação de temperatura do adoçante. Observem que nessa situação que nós temos ali, eu não tenho a massa do café. Eu tenho o volume e tenho a densidade. Qual é mesmo a fórmula que a gente usa para determinar a massa de uma substância dada à densidade? A fórmula é a seguinte, ó. Densidade é sempre massa divididos pelo volume. Sempre massa pelo volume. Nesse exemplo específico, eu tenho 1 grama é 1 ml. Eu tenho 50 ml, portanto a massa tem que ser igual a 50 gramas. É o famoso 1 por 1. Ah, sim, se eu não soubesse fazer essa regrinha de cabeça, como eu resolveria isso? Substitui as informações que você tem aqui. A densidade é 1. Eu quero saber a massa e o volume é 50. Se está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então a massa é igual a 50 unidades de medida que pertence aqui, gramas. Ficou fácil, não ficou? Aí você volta para o exercício substituindo. Quanto é a massa de café? A massa de café eu já tenho, é 50. Quanto é o calor específico do café? 1. Vezes, quem que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial de quem? Do café. Mais quem nesse exemplo que nós estamos trabalhando? Mais a mesma coisa para o nosso amigo adoçante. Portanto, eu tenho 5 gramas vezes o calor específico, que é 2, vezes temperatura final, menos temperatura inicial de quem agora? Do adoçante. E tudo isso igual a 0. Pronto. Basicamente você resolveu o exercício. Agora é só substituir e terminar de calcular. 50 vezes 1 é 50. A temperatura final é justamente aquela que eu busco, a temperatura de equilíbrio. Então, como eu não sei, mantém temperatura ali. A temperatura inicial do café é 70. Mais 5 vezes 2, 10. Vezes temperatura final é a temperatura de equilíbrio. Tanto a do adoçante quanto o café, a temperatura final é a mesma para ambos. Menos a temperatura inicial. Quem é a temperatura inicial do adoçante mesmo? É 28. E tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a 0. Fácil até aqui? Aplica a propriedade distributiva. Nós teremos 50 θ. Opa! 50 tetas menos, mais com menos dá menos, né? 50 vezes 70, 35 com 2 zeros. Mais, aplica a propriedade distributiva aqui, nós teremos 10 tetas menos 10 vezes 28, 280. E tudo isso igual a 0. O que você vai fazer agora? Agora nós vamos juntar tudo que tem θ. Então 50 θ com 10 tetas, temos 60 θ. Continuando, você vai juntar agora menos 3.500 com menos 280. Portanto, teremos aqui menos 3.780 e tudo isso igual a 0. Se está subtraindo, né? Eu tenho uma subtração aqui, ele passa para o outro lado na forma de uma soma, então teremos lá 60 tetas
é igual a 3.780. Se está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 3.780 divididos por 60. Simplifica, simplifica. E aí, quanto dá 378 divididos por 6? Vamos fazer a continha aqui em cima juntos? Olha lá. 378 divididos por 6, você tem ali, qual o número que multiplicado por 6 dá perto ou igual a 37? 6. 6 vezes 6, 36, para 37, 1. Abaixo 8. Qual o número que multiplicado por 6 dá perto ou igual a 18? Isso, 3. 3 vezes 6, 18. Portanto, a temperatura final de equilíbrio dessa mistura será a temperatura de 63 na escala Celsius. Então, 63 graus Celsius. Como eu havia dito para vocês, a temperatura ficou abaixo de 70 e maior do que 28. Por que tão alta? Porque a maior quantidade de material, a massa maior, é de 50 gramas de café. E a temperatura tende a ficar mais próxima daquela substância de maior temperatura com a maior quantidade, a maior massa. Por isso que nós ficamos assim. Entendido? E aí, gostaram desse exercício de questão aberta da Federal do Paraná, hein? Segunda fase. Fácil, né? Fácil, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com o exercício 2. Valeu!